Oi, boa tarde para todo mundo, né? É um prazer estar de volta. Eu tenho estado muito ausente das lives desde o ano passado e decidi voltar a conversar com vocês a partir de hoje. E, sobretudo, porque me inquietou muito ter ouvido recentemente algumas entrevistas que foram dadas pelo professor Luiz Roberto Barroso, né, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas como o próprio ministro gosta de referir, não é, nas suas apresentações, ele exerce várias funções e vários papéis. E ele sempre se inquieta de assumir, digamos assim, apenas um papel, que seria o de ministro do Supremo Tribunal Federal ou de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E ele fala muitas vezes que, às vezes, a sua voz é de advogado, às vezes a sua voz é do acadêmico. E, portanto, eu me sinto assim absolutamente tranquilo e livre para fazer esta live, que é, de certa forma, uma crítica a essas opiniões que têm sido apresentadas pelo nosso Luiz Roberto Barroso, professor, porque eu estou me dirigindo exatamente a essa faceta, né? A essa faceta do professor de direito constitucional, que em entrevistas que são feitas, em geral, apresentando como o magistrado que é do Supremo Tribunal Federal, não é responsável por questões importantes nesse tribunal, ele acaba por referir algumas questões políticas, né? Mas é importante a gente sempre deixar muito claro que não se trata aqui de discutir a questão, como gosta muito de dizer Barroso, da política no varejo, não é? Enfim, não é porque existem aí vinculações relativas à magistratura que a gente não vai referir as políticas do varejo, não é? Porque, na verdade, se nós formos olhar a tradição jurídica, né, desde lá da antiguidade, nós vamos perceber que os juristas, na verdade, não tratam de pequenas coisas, os juristas sempre tratam de grandes coisas, né? A arte do direito, a técnica do direito, a ciência do direito estão presentes desde a antiguidade, não é? E fazem um percurso que eu costumo chamar de um percurso que corresponde a um processo civilizacional, não é? Então, há objetivos claros, há valores importantes, há princípios importantes que foram se formando no interior do direito, claro que com o aporte, a influência de inúmeras outras ciências, né, sobretudo o direito romano, ele se desenvolve e é aquilo que nós conhecemos e admiramos exatamente por causa da influência da filosofia grega, né, que ele encontrou exatamente na época que nós chamamos de período helenístico, né? Então, portanto, na época já posterior à experiência da política, a experiência da polis, não é? É a época já do Império, não é? Quer dizer, posterior às conquistas de Alexandre, o Grande, Alexandre Magno, que percorre, então, portanto, o mundo conhecido da época e expande, de certa forma, estabelece, digamos assim, o intercâmbio das ideias gregas, que já tinham sofrido influência das ideias mais a Oriente, mais orientais, e estabelece, então, o intercâmbio dessas ideias. E essas filosofias que acabaram influenciando o direito romano são, notadamente, a filosofia de Aristóteles, a filosofia epicurista e a filosofia dos estoicos, né? O estoicismo e o epicurismo. Então, o aristotelismo, o estoicismo e o epicurismo. E nesse percurso que o direito empreendeu, ele foi se destacando, digamos assim, a partir dessas influências e criou os seus valores próprios, os seus princípios próprios. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês nesse vídeo, que vai ser muito breve, porque eu queria discutir muito rapidamente essas opiniões de Barroso, professor, né? A primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês, ou pelo menos apresentar a vocês,
e que nós precisamos, sobretudo na época que nós estamos vivendo, né, lembrar, é muito importante ter essa lembrança, de que o mundo em que nós vivemos é muito maior do que o nosso próprio eu, não é? O nosso próprio ego. Não é? O mundo é muito superior, a realidade do mundo é muito superior, a realidade das coisas. E, portanto, quando eu digo isso, eu não estou referindo apenas à questão da natureza ou das coisas materiais, eu estou referindo às coisas em geral. Portanto, o mundo é muito mais, é muito maior do que o eu. É importante a gente lembrar isso nessa época que há tanto eu, tantos eus, não é? Tanto apelo a uma certa centralidade do eu, a sua presença. Então, nesse aspecto, eu queria lembrar que o direito, né, esse processo civilizacional que o direito empreende, o direito ele não pode ser classificado entre aquilo que Paul Valéry, que foi um grande ensaísta do século XX, um grande escritor, não é? uma pessoa que tinha ideias luminosas em textos curtos, em textos breves, né? Eu gosto muito desse estilo dos textos breves, dos textos curtos, que são assim plenos, cheios de energia com as ideias que trazem, né? De originalidade. Mas o Paul Valéry, ele chamava algumas profissões do seu tempo, né, que ele testemunhou em Paris, de profissões delirantes, né, profession délirante. O que o Paul Valéry teria a dizer? Ele escreve isso num texto muito interessante dele, que é o Monsieur Test. O Paul Valéry, eu vou até ler aqui para vocês, quando ele fala das profissões delirantes, que eu acho que isso é muito importante quando a gente lembra que o mundo é muito superior ao eu. Ele diz assim, Paris conforma e combina e consuma brilhantes infortúnios que são os destinos daqueles chamados às profissões delirantes. Eu chamo assim todas as atividades cujo principal instrumento é a opinião que se tem de si mesmo, e cuja matéria primeira, primordial, é a opinião que os outros têm de você. As pessoas que exercem essas atividades, né, são assim devotadas a uma eterna candidatura. São necessariamente sempre afligidas por um certo delírio de grandeza ou um certo delírio de perseguição, né, que atravessa e atormenta sem cessar. Quer dizer, hoje em dia, vejam só, isso daí foi escrito no século XX, mas isso se aplica absolutamente à nossa época, né? Que há tanta gente que ocupa o espaço público com a sua própria egoidade, né? Com o seu próprio egocentrismo, com o seu próprio egoísmo até, na medida em que quer, de qualquer forma, se fazer presente, dizer da presença do seu eu. Quer dizer, então, isso é uma coisa assim, muito séria. E eu tenho toda a certeza em afirmar, tenho toda a segurança em afirmar, que o direito não é uma profissão delirante ou não pode ser uma profissão delirante. Não é? E, lamentavelmente, é isso que nós estamos assistindo hoje com relação ao direito. Quando a gente fala em ativismo judicial, quer dizer, portanto, uma pretensão de protagonismo dos juristas, dos profissionais do direito, sejam juízes, sejam promotores, procuradores, advogados, quer dizer, todas as profissões jurídicas, portanto, juristas, como eu gosto de chamar, quando a gente percebe essa pretensão desse protagonismo, de estar presente, de querer se colocar à frente e acima do próprio direito, à frente e acima da própria lei, quer dizer, apresentar a sua palavra como se ela fosse uma palavra que fosse mais importante do que as palavras da lei, e, portanto, a nossa devoção, que é muito importante, que foi uma conquista do direito muito demorada, muito dolorosa, não é? Porque foi a partir de muitas lutas, não é isso que isso aconteceu, mas essa conquista de que existe um primado de uma palavra no direito, que é a palavra de todos. Não é? Por isso que nós vivemos numa democracia, não é? O poder de todos. E esse poder de todos, desde lá a antiguidade,
é o poder da palavra de todos, quer dizer, portanto, é a expressão da vontade e da palavra e da presença de todos que se dá por meio das instituições representativas, não é? Então, essa pretensão dos profissionais do direito de assumirem um protagonismo, quer dizer, estarem adiante da democracia, quer dizer, como se fossem mais importantes do que a democracia, mesmo que se digam porta-vozes da democracia, porque não é isso que acontece, claro, porque nenhum de nós é eleito por ninguém, nenhum de nós é escolhido como porta-voz do povo por ninguém, não é? Essa é uma outra paixão muito perigosa, não é? Mas esse protagonismo é muito nocivo para a sociedade e para a constituição social. Então, é importante que a gente, desde logo, reafirme que, na verdade, a justiça, como uma virtude e como uma paixão, não é uma virtude, uma paixão de expansão do eu, de expansão do egoísmo, de expansão daquilo que eu quero, o outro quer, ou alguém quer, exercendo uma função, uma profissão jurídica, não é? Não. A justiça é o contrário. A justiça é uma paixão de contenção. Quando a gente se coloca numa posição de decidir um determinado conflito, de decidir uma questão, dar uma resposta à sociedade, tentar semear a justiça numa sociedade que tem tantas injustiças como é a sociedade brasileira, nós precisamos exatamente da contenção. Ou seja, observar que a nossa principal missão, nosso principal dever é estarmos adstritos, quer dizer, estarmos ligados, estarmos absolutamente conectados com aquilo que é a democracia. A democracia é o exercício do direito de manifestação igual por todos, e, portanto, quando nós falamos em decisões que afetam toda a sociedade, afetam o destino comum, afetam a todos nós, então nós temos que estar adstrito exatamente ao direito, portanto, às leis. Isso é muito importante. Mesmo numa atividade que é tão, hoje em dia, solicitada, que é a atividade do juiz, a atividade da juíza, a atividade de julgar, não é? Porque essa atividade, como ela está vinculada à ideia de justiça, e hoje em dia nós vivemos muitas injustiças, quer dizer, e o Brasil é campeão dessas injustiças, quer dizer, é uma coisa que as injustiças que nós vivemos hoje, na verdade, estão ligadas a um passado em que toda essa situação de injustiça em que nós vivemos, essa situação permanente de injustiça em que nós vivemos, essa situação se explica, né? Essa situação se conecta a essa realidade anterior. Então, é muito importante lembrar, portanto, que o mundo é muito superior ao eu, não é? E que, portanto, a gente precisa fazer sempre a crítica do ativismo judicial. Por que eu estou dizendo isso? E aqui nessa minha live, em que eu vou responder algumas afirmações do ministro Barroso. Porque a primeira afirmação que fez em recentes entrevistas ao Marco Antônio Villa, ao outro programa Manhattan Connection, ele fez essas entrevistas recentemente, não é? Não sei qual é a razão de ter sido chamado recentemente, se isso tem alguma relação com agora as denúncias que estão sendo feitas relativamente àquilo que aconteceu no processo do lavajatismo no Brasil, não é? A Operação Lava Jato que acabou, mas que ainda tem uma série de questões a serem discutidas a respeito disso. Mas a primeira questão que eu acho que é muito importante deixar muito claro, não é? Mas é muito claro e é uma distinção absoluta com a opinião expressa pelo professor Barroso, é a questão de que a Lava Jato não trouxe nenhuma transformação para a realidade social brasileira. Nenhuma. Na verdade, isso é uma pretensão exatamente da egoidade, de uma certa vaidade de determinados eus, não é? Montesquieu, que é um autor que eu conheço, sobre o qual escrevi, tem um livro recente sobre ele, não é? O meu livro sobre Montesquieu, editado pela editora Chiado. Montesquieu alertava muito para essa pretensão
de determinadas figuras públicas, não é? No sentido dessas figuras justamente que expressavam o direito, porque no final das contas Montesquieu foi um juiz, não é? Ele foi um juiz no parlamento de Bordeaux, ele foi aquilo que se chamava, na função, no cargo do Ancien Regime, o président à mortier, que era o presidente de Câmara do parlamento de Bordeaux, que era um tribunal de apelação, não é? De uma região extremamente importante, econômica e politicamente na França. Mas Montesquieu alertava para o fato de que a gente não deve passar para o povo a ideia de que as nossas ambições pessoais, a nossa vaidade pessoal, corresponderiam a valores elevados. Nada disso. Aliás, o Montesquieu dizia com toda clareza, até num texto muito bonito que ele explora essa questão, que esse fato de você transferir ambições para a ideia de virtude, não é? Quer dizer, você passar ambições como se fossem virtudes, não é? Virtudes de grandiosidade, grandeza da pátria, ou seja, desses valores que são assim tão abstratos, não é? Que podem ser usados por qualquer um, mas ele alertava que isso trazia muita infelicidade para os povos. E nós sabemos disso, porque nós somos já experientes, nós já passamos, nós somos filhos do século XX, todos nós, mesmo os que nasceram agora no início desse novo século. Nós todos passamos pela experiência séria do totalitarismo, não é? O totalitarismo que foi tão bem estudado por Hannah Arendt e por outros autores, né? Eu gosto muito do Cornelius Castoriadis, mas o totalitarismo, nós já tivemos essa experiência, e o totalitarismo é exatamente essa pretensão de passar a determinadas ideias abstratas como se elas pudessem se tornar a máscara de virtudes. Não, eu não vejo assim. Eu vejo que a sociedade brasileira continua a viver inúmeros problemas muito sérios, muito graves, inclusive relativos à corrupção, não é? Quer dizer, essa pretensão de que uma operação judicial teria transformado o país é apenas uma pretensão, é apenas uma ideia muito abstrata que está muito longe da realidade, não é? O que muda efetivamente a realidade do país, e tem mudado a realidade do país, é a educação, é a cultura, é a possibilidade de o povo, em toda a sua diversidade, não é? Sobretudo o povo que antes era absolutamente invisível e que em grande parte ainda continua a ser invisível, esse povo expressar aquilo que sente, aquilo que deseja e aquilo que é a sua própria cultura, quer dizer, qual é a sua contribuição para o povo. Eu não vejo absolutamente qualquer exemplo que tenha sido trazido por esse ativismo judicial, ativismo dos profissionais do direito para a juventude brasileira. Não. O que eu vejo é exatamente que essa juventude brasileira, que hoje em dia está se expressando de forma tão bonita, apesar de toda a repressão que ainda continua a existir por parte do poder do Estado, esse povo jovem, ele efetivamente está se expressando graças a um processo muito pequeno, lamentavelmente, que não prossegue mais, porque nós sofremos uma ruptura no curso da democracia brasileira, que vinha desde a Constituição de 88, mas é por causa da educação, e não por causa do exemplo desse ou daquele que quer se apresentar como porta-voz da nação, como porta-voz de valores que efetivamente não defende, não é? Porque, como dizia Montesquieu, não é recomendável e traz muita infelicidade tentar passar a sua própria ambição como se correspondesse a valores grandiosos, como a valores do patriotismo e assim por diante, não é? E se essa população, essa juventude a que se referiu o professor Barroso, não é? Que, na verdade, ele está se referindo muito mais a uma parcela muito pequena da população, que é a população ainda ligada às classes médias, que ainda tem acesso, efetivamente, a determinados bens e direitos, a que grande parte da população brasileira tem visto negado, sobretudo nessa situação gravíssima que nós estamos vivendo
da pandemia e da ausência de medidas adequadas para superá-la no Brasil, não é? E parece que isso tudo se mostra assim, desastroso, e na medida em que isso tudo pode ser, inclusive, proposital, na medida em que essa omissão, como nós estamos vendo, gera morte, gera sofrimento de famílias e gera, sobretudo, ônus, sobretudo para a população mais pobre do país. Então, a gente não pode também resumir a nossa análise a questões de compliance de empresas. O que é isso, não é? Como se nós estivéssemos ainda com aquela mentalidade extremamente retrógrada, que eu diria que é tão retrógrada porque ela é ainda anterior aos grandes intérpretes do Brasil. Essa mentalidade que fala sobre isso que eu estou aqui criticando, essa é uma mentalidade pré-modernista, digamos assim, é uma mentalidade muito atrasada, é um conservadorismo já muito ultrapassado, que já foi superado pelas críticas de Sérgio Buarque de Holanda, já foi superado pelas críticas de Caio Prado Júnior, já foi superado pelas críticas de Celso Furtado, já foi só foi superado pelas críticas de Raimundo Fauro, de Santiago Dantas, enfim, eu estou citando apenas alguns dos grandes autores brasileiros que fizeram essa superação. E é importante lembrar a ideia do modernismo quando nós vamos ter agora em 2022 os seus 100 anos comemorados. Nós vamos ter agora em 2022 os 200 anos de Brasil celebrados, não é? No sentido de a gente fazer uma reflexão efetiva sobre tudo o que aconteceu. Não é? Então nós não podemos agora voltar a essas ideias muito retrógradas, anteriores a esses movimentos, a essa reflexão importante que houve no Brasil durante no início do século XX, não é? Essas mudanças, essas revoluções importantes de pensamento, tudo aquilo que nós ganhamos em termos literários, em termos políticos, e, sobretudo, não podemos também retroceder no ponto de vista da democracia, não é? Então, essas ideias estão muito vinculadas a uma parcela muito pequena da população, não é? Quer dizer, essa preocupação com compliance, ok, sim, do ponto de vista do direito transnacional, do ponto de vista das corporações internacionais, sim, é preciso pensar nessas questões de as empresas não fomentarem a destruição da natureza, não fomentarem a corrupção. Claro, é preciso de regras para que isso ocorra. Mas dizer que o Brasil, como está claro nessa exposição, é um país atrasado, fazer afirmações extremamente preconceituosas, não é? O professor Barroso, ele fala de Bolívar, de Simão Bolívar, como um simples ditador. Mas isso é uma simplificação que não fica adequada, não é adequada quando ela é apresentada por um acadêmico, não é adequada. Essa afirmação, eu não entendo muito bem porque essa neurose, essa fixação na Venezuela, né? Parece que ela é feita, ela é trazida sempre para agradar uma parcela pequeníssima da população, cujas ideias estão se mostrando cada vez mais errôneas, né? Porque a prática do poder que essa pequeníssima parcela da população que assumiu o governo, assumiu o poder no Brasil, né? A partir, inclusive, dos efeitos dessas operações, e dentre elas, que são operações de ativismo judicial, dentre elas o próprio lavajatismo, não é? A prática disso tudo está se mostrando absolutamente errônea, absolutamente nociva ao Brasil. Não é? Então, como assim apresentar Bolívar apenas como um ditador? Sim, essa pode ter sido uma das facetas dessa figura histórica, que escreveu muitos textos, que é responsável pela formulação de ideias muito interessantes do ponto de vista do pan-americanismo, numa época extremamente difícil, que era a época exatamente das revoluções contra a colonização. Não é? Então, se separa o trabalho importantíssimo feito por Bolívar, não é? Como se ele fosse apenas um ditador, um homem contra a democracia. Isso também se encontra ali, mas é uma personalidade complexa, é um tempo complexo. A mesma crítica nós poderíamos fazer aos Founding Fathers americanos. Claro, porque no projeto da República Americana não havia nada que se pudesse comparar à ideia de democracia. Havia defeitos sérios e graves nos projetos de poder que eram apresentados ali. Mas isso não é criticado.
Isso não é criticado porque ainda é aquela mentalidade absolutamente primitiva, absolutamente ultrapassada, conservadora, não é? Que quer dizer que a América Latina é inferior ao mundo, quando na verdade isso não acontece. Nós sabemos que a ordem dos direitos humanos que se instaura no mundo depois dos conflitos mundiais do século XX tem muita influência das Américas em geral e da América Latina também. Inclusive ideias que foram formuladas na Carta do Panamá, inclusive ideias que foram formuladas pelo círculo daqueles que foram responsáveis pela libertação americana da colonização. Né? Colonização que até hoje é um sério problema. Essas ideias, na verdade, são ainda reflexo dessa colonização. Então é preciso responder com muita segurança a isso tudo, é preciso estabelecer um debate democrático. Eu não estou aqui anulando a presença, cancelando a presença, ou dizendo que essas ideias devem desaparecer de circulação. Não. Eu estou aqui fazendo aquilo que nós devemos fazer, com todos nós, como brasileiras e brasileiros, que é responder efetivamente a esse tipo de afirmação. É preciso que a nossa democracia ela prossiga no seu processo de construção, né, que se inicia efetivamente em 88, mas tem aí os seus precursores, que eu referi alguns aqui a vocês nessa nossa conversa. Mas essas afirmações são extremamente delicadas e elas não servem, elas não podem ser apresentadas ex cátedra, quer dizer, da cadeira de um professor. Não, nada disso. Nós temos que conversar com a população, que é uma população inteligente. O povo brasileiro é um povo inteligente, é um povo que tem dificuldades enormes de acesso a bens, acesso à justiça, não é? No sentido geral, não é? Mas que é preciso dar a ele a voz, é preciso conceder a ele o espaço, é preciso abrir a ele a oportunidade dessa expressão para que essa situação se altere. Então, nós não estamos mais no tempo de se falar assim, dessa forma superior, com relação àquilo que é o Brasil em relação a outros lugares. Se a situação da Venezuela hoje, por exemplo, já existe essa fixação, uma situação extremamente complexa, tem ali vários fatores importantes, há um problema sério, claro, humanitário, nós estamos sofrendo isso com as migrações, esse é um problema que acontece não apenas ali, mas em várias partes do mundo, é muito importante isso, a gente precisa alargar a nossa visão e não continuar com essa visão mesquinha e simplesmente vinculada a determinadas realidades. A América Latina tem exemplos extraordinários, inclusive muito aqui no Brasil, as contribuições brasileiras que são extremamente valorizadas nos foros internacionais de que faço parte, de que venho fazendo parte há muitos anos, a nossa contribuição de brasileiros e brasileiras é extremamente valorizada. Não é possível mais olhar para o Brasil com esse sentimento e tentando pregar, isso que é pior, pregar esse sentimento de inferioridade. Está errado. Se aqui há caudilismo, não é? Quer dizer, um termo que também é inconsútil, porque as pessoas usam esse termo exatamente no sentido de desvalorizar. Então, o que nós podemos dizer, por exemplo, de uma figura como Trump nos Estados Unidos, da qual é extremamente difícil, no contexto americano, se livrar dela? Não é? Como é que nós vamos falar de leis extremamente injustas que existem na realidade americana, na realidade europeia, não é? Se nós não podemos fazer essa crítica porque nós seríamos inferiores sempre? Isso está errado. Nós temos uma contribuição importante. Nós não somos absolutamente servos de uma cultura que se quer continuar a impor, não é isso? No fundo, é um pouco isso. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa situação muito delicada, muito triste, que nós estamos vivendo hoje de retrocesso, ela decorre da permanência desse pensamento colonial. Então, nós precisamos mudar isso e com toda certeza. Eu teria muitas outras coisas a dizer, gostaria de ter outras oportunidades para falar com vocês a respeito disso, né? Continuar falando, gostaria de ouvir vocês a respeito disso, mas eu vou encerrar porque eu coloquei um limite assim para fazer um vídeo muito breve, apenas para fazer essa resposta, porque essa situação me inquietou muito, como dá para perceber, me inquietou muitíssimo, e é preciso que a gente responda, é preciso que a gente estabeleça um diálogo construtivo para mudar essa realidade e não se conformar a esse tipo de juízo
que é um juízo que traz apenas desesperança para um povo que tem tanta coisa para fazer e que pode ser efetivamente protagonista do seu destino, tá bom? Então, obrigado. E eu não deixo de pedir a vocês, eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube também, no canal, mas eu não deixo de lembrar vocês que na quinta-feira nós vamos ter a segunda aula do curso de Filosofia do Direito e Filosofia Política. Vai ser uma aula super interessante em que eu vou falar do Montesquieu. Né? Então, procurem se informar aí, se inscrever lá no site da editora Tirã, e eu vou ter um prazer de conversar com vocês de novo, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu espero aí as perguntas de vocês e poder continuar esse diálogo. Boa noite.